E estamos hoje no Empodera com a presença da Luciana Petter. A Luciana, que é profissional da área da saúde, especialista na área do trabalho com ergonomia e vai falar para a gente um pouquinho do segmento dela. Luciana, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui no Empodera Mais. E se te apresenta para o nosso público. Muito obrigada. O prazer é todo meu. Então, eu sou Luciana Petter, fisioterapeuta com especialização em fisioterapia do trabalho, fisioterapia forense e ergonomia. Então, vou apresentar um pouquinho a empresa, tá? Sou proprietária, então, da empresa de consultoria chamada Ergo at Work, ergo de ergonomia e at work no trabalho, né, em inglês. A gente está mais, então, de 15 anos no mercado, auxiliando empresas, então, a melhorar, então, a saúde do trabalhador através da ergonomia. O que é ergonomia, né, gente? É um nome diferente pra caramba. É verdade. Que a maior parte das pessoas não sabe. É muito interessante, né, Lu, nós sabermos o que é ergonomia, porque tem gente que pode não saber e como ela é importante. Então, conta pra nós um pouquinho, pra nós começar do zero, né? O que é ergonomia? Então, ergonomia, tá? É a ciência, na verdade, que estuda a adaptação do trabalho ao trabalhador. O que a gente vê desde antigamente, né? Eu gosto muito até daquele vídeo que eu te mandei mais cedo, que é que é um vídeo de um filme super atual, ainda que é o Tempos Modernos do Charlie Chaplin, que ele tá numa linha de produção, é preto e branco, onde ele tá parafusando, né? Então ali, e aí ele segue parafusando, porque a esteira aumenta a velocidade, implementa o ritmo e ele sai dali e segue parafusando no ar. Então quer dizer isso é o trabalho, na verdade, quando o trabalho impõe o ritmo ao trabalhador, que a gente vê muito em caixa de supermercado, a repetição no nosso dia a dia, que a gente não percebe que isso é super atual, né? Então, a ergonomia seria a adaptação do trabalho ao trabalhador. Para isso, então, a gente estuda o trabalho em si, aí a gente estuda então o ambiente físico, ferramenta utilizada, a estrutura realmente do ambiente de trabalho, isso tudo relacionado à adaptação da estrutura física do trabalhador, né? Então, também a condição psicológica e emocional, buscando então a melhor condição para trazer saúde, segurança para o trabalhador e eficiência para ele no trabalho, de uma forma bem simples, né? Isso é uma norma regulamentadora também do Ministério do Trabalho e Emprego, que é a NR17, né? Pois então, isso como é importante, né? Também é outro detalhe, que além da saúde, é uma questão de legislação, né? Que nós precisamos nos adaptar e proporcionar aos trabalhadores, colaboradores das empresas, né? Que a partir de dois, né? A partir de um profissional, tu já tem que oferecer um ambiente adequado, né, de acordo com aquela atividade, para oferecer a melhor forma de trabalhar, né, com mais segurança. Então, conta pra gente como é que funciona essa NR17, né? Isso, na verdade, assim, só vou vou complementar a tua fala. Então, assim, hoje, né, todas as empresas com mais de um trabalhador, formato CLT, não interessa se é pública ou privada, né, elas precisam, então, ter a avaliação ergonômica preliminar. O que é isso, Andréia? Na verdade, é um mapeamento das condições de trabalho que aí vai aparecer, por exemplo, o que precisar melhorar em termos de estrutura física, de postura, de repetitividade, de ferramenta, de equipamento para manuseio de carga, tudo isso faz um mapeamento das condições de trabalho, aí, a partir daí, a gente sugere e implementa melhorias, que isso é uma das atividades da Ergo at Work, né, junto às empresas. E isso tudo nos auxilia na redução do adoecimento do trabalhador, né, que está diretamente linkado, quanto mais as empresas, então, têm esse afastamento do trabalhador relacionado à doença do trabalho, mais custoso isso fica para o empregador, né? Então, mais impostos e mais custo. Por quê? Quanto mais o trabalhador afasta, aumenta a rotatividade dentro da empresa e muito desperdício também, se aquela empresa, por exemplo, é uma empresa que produz, né? Faz produto.
Então, exatamente. E a norma NR17, então, ela é bem ampla porque ela avalia, inclusive a parte de estrutura, além da estrutura física que eu estava te falando, organização do trabalho, agora avalia riscos psicossociais, né? Dentro do trabalho já avaliava, tá? Já estava inserido a NR1, agora que está super em voga, né? Dentro da NR17. Agora, isso veio... no momento ótimo, né, para olhar de uma forma mais acolhedora e ampla para o trabalhador, e agora temos questionários validados para aplicação, então, dentro das empresas, para ter este olhar de entendimento, né, do adoecimento mental dentro do trabalho, porque, assim, metas inalcançáveis, relacionamento interpessoal, isso tudo é mensurado dentro da NR17, mas agora é muito cobrado dentro da NR1, então agora é muito importante também um profissional adequado, inclusive da área da psicologia, para quê? Não para coletar, mas para implementar as medidas de saúde mental dentro da empresa. Então, além disso, a norma avalia a parte também de ruído, iluminação, temperatura. Se a gente pegar o seguinte, nós somos mulheres, estamos num ambiente de trabalho corporativo, a mulher está sempre embaixo de um ar-condicionado, né, congelada. É verdade. E aí, dentro da norma, por exemplo, a gente tem ali entre 18 e 23 graus, né? É uma janela de conforto térmico. Isso é avaliado dentro da NR17, norma de ergonomia. Que legal, são detalhes, né? E aí, que fazem toda a diferença. Que fazem toda a diferença, que é proporcionar, então, em conjunto, né, de serviços, né, para a empresa, proporcionar maior bem-estar para esse profissional, até mesmo para ele ter um desempenho melhor e para a empresa também ter um resultado melhor com os profissionais, né? Com certeza. Porque assim, no momento que tu tens implementado, né, dentro da tua empresa, um programa de gestão de ergonomia, né, de melhoria contínua que a gente diz, que é o quê? É uma assessoria ali, né, para ter esse olhar, entender o que está acontecendo e aí propor melhorias, que sejam treinamentos, palestras, adaptação da estrutura física. Isso auxilia a empresa, de uma forma geral, a estar mais saudável, né, também promovendo o bem-estar. Mas quando o trabalhador ele se sente visto, né, automaticamente ele está mais feliz dentro da empresa, né? Então tu está criando aquela cultura, né, de pertencimento dentro da empresa. E se ele também está mais seguro, se o ambiente de trabalho dele está mais seguro, ele vai produzir melhor. E isso automaticamente na verdade, é um lucro indireto para a empresa, né? Porque eu sempre digo, ergonomia é economia. Com certeza, são os detalhes, né? Cadeira, mesa, bancada, altura, tudo isso faz diferença para o bem-estar, né? Quando a gente está ali manuseando a pausa, a distância da tela. Então, são muitos detalhes que só uma consultoria vai fazer minuciosamente a verificação dos detalhes de cada segmento, né? Exatamente, para poder entender, porque na verdade o que se aplica... É personalizado, né? Não tem como fazer padrão. O que se aplica, por exemplo, por uma empresa de escritório é completamente diferente do que aquilo que a gente vai realizar dentro, por exemplo, de uma empresa de chão de fábrica, né? E mesmo sendo chão de fábrica, dependendo do tipo de atividade que é realizada, por exemplo, uma própria ginástica funcional, que é algo que a gente também vende, né? A pausa para ginástica dentro do ambiente de escritório é um tipo de atividade, é um tipo de exercício que se faz necessário, diferente de uma população, por exemplo, que faz trabalho repetitivo ou movimenta carga num chão de fábrica. Então, tu tem que ter esse olhar para entender que isso faz diferença. Inclusive, por exemplo, é mais efetivo eu fazer um exercício nesse momento ou eu fazer uma pausa para aquele trabalhador ali? Então, tu ter esse olhar para entender o que funciona melhor para determinada situação e qual melhoria é mais adequada para esse tipo de trabalho. Por exemplo, se eu trabalho de pé o dia inteiro, se eu conseguir colocar um banco para aquele trabalhador poder alternar a postura e realizar um trabalho semi-sentado, para ele é ótimo. E se na pausa dele ele tiver banco para ele sentar, para ele é ótimo também, né? Sim, e a gente está falando de prevenção, né? Então, é maravilhoso. E me diz uma coisa, como é que surgiu, né, a tua empresa, a Ergo at Work?
Então, eu sou fisioterapeuta, formada pela Universidade Fevale, agora a universidade, né? Eu tive a honra de ter aula com a primeira fisioterapeuta do trabalho do Estado, chamada Jacinta Renner. A Jacinta, então, ela foi pioneira, implementou serviços de fisioterapia do trabalho dentro das indústrias de couro e calçado daquela região, né? Aí, enfim, eu me formei, a minha primeira especialização é em outra área da fisioterapia, só que aí, que eu gosto bastante também, sempre trabalhei muito, só que a diferença é o seguinte, com a ergonomia, com a fisioterapia do trabalho, eu consigo, o que eu fazia, eu fisioterapeuta, escolhi a minha formação porque eu gosto de cuidar, né, do toque. Se eu consigo, por exemplo, dar um treinamento, vamos lá, de movimentação segura de pacientes, e eu dou para um setor inteiro da enfermagem, por exemplo, eu consigo auxiliar todo esse time a ter menos queixa de dor, a adoecer menos, e aí eu vou pensar na segurança do paciente, porque hoje se fala muito em segurança do paciente, né? Só que a gente não pensa que a segurança do paciente está intrinsecamente ligada à segurança do trabalhador que está movimentando ele. Se ele não é treinado, então o risco dele estar com dor naquele momento e de acidentalidade com o paciente é muito maior. Então, assim, eu me apaixonei pela área por poder promover e atender um todo de um grupo bem maior, né? Trazer, então, a minha missão, eu digo, é trazer saúde, segurança e bem-estar para o trabalhador que está na ponta. Que lindo! Então, foi a partir daí que surgiu a Ergo at Work, né, lá há 15 anos atrás, um pouquinho mais, na verdade, com esse objetivo, então, de trazer para dentro das empresas de diversos ramos, né, essa qualidade e bem-estar para a vida do trabalhador. E o que implica para as empresas, então, em custos hoje? A gente já tinha comentado um pouquinho, né, de não atender as normas a este tema. Tá. Isso é bem importante, né? Super, ainda mais que a gente está falando de NR1, né, gente? Agora a gente sabe, né, que todas as empresas, então, elas para atender a norma, né, elas têm que ter, então, o PGR, que é um programa de gerenciamento de riscos, né? Esse PGR é um documento, tá, que é feito. Nele constam ali os riscos, dentre eles os riscos ergonômicos, tá? Para o PGR estar adequado, tem que ter sido feita uma avaliação ergonômica preliminar dentro, né, para esse documento estar correto. E aí, toda essa execução desse plano de ação tem que ocorrer adequadamente, porque senão este documento também não está atendendo adequadamente, né, porque a norma NR1, né, que é correlacionada, ele vai falar sobre a saúde mental, todas as estratégias de bem-estar têm que estar ali pontuadas dentro do PGR, tá? Sim. Então, isso para a empresa, então, estar de acordo. Agora mudou, as empresas vão ser auditadas somente a partir de maio do ano que vem. Só que, por exemplo, essa multa, ela é retroativa, porque a lei já está valendo. Tá, já está em vigência desde esse ano. Então, assim, é muito importante que as empresas tenham esse olhar, esta consciência hoje, né, de entender o que é adoecimento do trabalho, o que é adoecimento de vida pessoal e implementar medidas mitigadoras, né, para que isso seja, então, olhado, curado dentro das empresas, já tratado. Trabalhe nesta prevenção, não espere acontecer o problema, né? Esteja em dia com toda a documentação, com todo esse cuidado, né? Tanto para a empresa quanto para o funcionário, então faz muito sentido, né? E a norma, né, que tem que ser seguida. Isso, e além disso, né, a nova releitura da NR17, norma de ergonomia, né, para trazer o que é a diferença. Sim. Hoje, como eu falei, todas as empresas, então, elas têm que ter a avaliação ergonômica preliminar. O que isso causa? Tipo, foi um auditor fiscal do trabalho dentro da empresa, ou ali uma denúncia, ou um processo trabalhista, a empresa não tem. A empresa já parte de R$8.000 de ato de infração por cada coisa que não foi cumprida dentro da empresa. Por exemplo, cheguei lá no ambiente administrativo, não tenho ali uma cadeira que atenda às especificações que estão dentro da norma de ergonomia, R$8.000, e por aí vai escalonando, né? Então, assim, também no momento que a empresa, por alguma razão, né, não está dando atenção devida à saúde e segurança do seu trabalhador, né, aumenta também o risco de um passivo trabalhista. Né? E hoje, um trabalhador que saia, por exemplo, daquela empresa e acione judicialmente, as custas, uma ação judicial vai gerar em torno de 60 mil sem custas
de processo com advogado, enfim, né? Então, assim, acaba que para a empresa isso já é caro. Exatamente. E além de, né, a gente sabe que hoje a maior, tipo, o que mais adoece é a saúde mental, seguida por doenças do trabalho, né? Então, ali, o funcionário, quanto mais ele adoece, que nem eu falei antes, né? Sim. Mais caro fica para a empresa. Porque Claro, se a Andréia adoece, e ela é muito específica no trabalho dela, o que acontece? Se ela adoece pelo trabalho, a empresa paga a Andréia, aí a empresa fica um tempo sem a Andréia, sobrecarrega o time, porque as atividades dela não ficam paradas, Exato. O time tem que realizar. Aí contratou a Luciana. Aí até treinar a Luciana para ter a especificidade da Andréia, ela tem um desperdício ou de processo ou de produto naquele cenário, né? E isso acontece bastante dentro de empresas. E hoje, no Empodera Mais, terminamos este capítulo com a fisioterapeuta Luciana Petter, que abordou o tema sobre ergonomia no ambiente de trabalho. Vamos ter um segundo capítulo, uma continuação neste assunto que é super importante. E o Empodera fica por aqui e eu espero vocês no próximo episódio.